Você já ouviu falar no IOF? É aquele imposto que a gente paga toda vez que pede um empréstimo, compra em moeda estrangeira ou faz um seguro. O Imposto sobre Operações Financeiras. Pois é esse imposto que virou o centro de uma crise entre o governo e a Câmara dos Deputados. O governo Lula publicou um decreto aumentando o IOF. Segundo a equipe econômica, foi uma forma de aumentar a arrecadação. Só que a medida foi tomada sem avisar o Congresso. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, não gostou nada disso. Disse que o governo agiu sozinho e decidiu reagir. Porém, após uma primeira rodada de conversas, Motta afirmou que teria chegado a um acordo com o governo. Mas no dia seguinte, ele voltou atrás e na mesma semana colocou em pauta a urgência de um projeto para derrubar o decreto do IOF. E agora o governo tenta desarmar a bomba. Lula ligou para Hugo Motta em busca de um acordo. E o líder do governo corre para evitar uma derrota simbólica e fiscal. Segunda-feira, 16 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o Guilherme Klein, que é professor de Economia na Universidade de Leeds, na Inglaterra. E hoje nós vamos falar sobre o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e também sobre a crise gerada entre o governo e a Câmara dos Deputados. Oi, Guilherme, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Guilherme, o que é o Imposto sobre Operações Financeiras, hein? Qual é a função original dele? Bem, o imposto sobre operações financeiras, como o próprio nome diz, é um tributo federal, né? Acho que esse é o primeiro ponto importante. Quem arrecada e quem controla esse imposto é o governo federal, que incide, a princípio, sobre todos os tipos que pode incidir sobre todos os tipos de operação financeira. Então, seguros, câmbio, todo tipo de operação financeira, obtenção de crédito, pode ser objeto do IOF. E ele é, sobretudo, utilizado como meio de regular o sistema financeiro, regular o crédito ao consumidor, às empresas, e também do ponto de vista de câmbio, né? E esse é o principal objetivo dele, mas ele serve também, em alguns momentos, ele consegue ajudar o governo, de certa forma, com um aumento de arrecadação, como parece ter sido o caso do objetivo principal do governo nessa mudança que o governo propôs em maio. Agora, o aumento do IOF, ele impacta diretamente quem faz empréstimos, quem compra moeda estrangeira ou quem contrata seguros. Agora, eu te pergunto, isso pode frear também o consumo e atrasar o nosso crescimento? Acho que o efeito sobre o consumo, se houver, é muito pequeno, né? As pessoas na ponta, sobretudo na obtenção de crédito para consumo, muito dificilmente vão ser afetadas por esse aumento de IOF, né? Enfim, em maio, né, o que o governo propôs, e agora voltou atrás em uma série de medidas, acho que não cabe a gente ir em todas elas, são várias, né? Mas para dar uma ideia um pouco mais geral, alguns das medidas eram, por exemplo, aumentar o IOF, então aumentar a tributação de remessas de dinheiro em contas no Brasil para contas fora, por exemplo, né, contas de brasileiro, ou compras de moedas estrangeiras no Brasil, né, ou, por exemplo, o uso de cartão de crédito de brasileiros no exterior, ou uma obtenção, por exemplo, de crédito das empresas, por exemplo, crédito fora do país, né, para ser usado aqui.
Então, em vários desses exemplos, o que a gente vê é, sobretudo, um aumento de impostos sobre agentes do mercado financeiro, sobretudo, né? É, em segundo aspecto, sobre algumas empresas que poderiam obter empréstimos fora do país, a gente pode voltar a isso, porque em muitos casos não são exatamente empresas, né? São investidores particulares que fazem o que a gente conhece como carry trade, né? Que é basicamente usar os juros altos no Brasil, né, de forma especulativa. E um terceiro elemento aí sim que pode afetar o consumo, mas de novo, é um consumo fora do país, de brasileiros que viajam para fora do país e usam cartão de crédito e assim por diante. Então, primeiro que esse consumo não se dá no país, né? Então, obviamente, isso não afeta o crescimento do país. E em segundo, que ele afetaria uma classe privilegiada do país, que tem condições de viajar para o exterior e usar o cartão de crédito assim por diante. Então, resumindo isso tudo para dizer que de saída esse aumento não deveria ter nenhum efeito relevante sobre o consumo no Brasil. Perfeito. Você disse que impacta diretamente o mercado financeiro. Mas isso vai além da questão do mercado pagar mais impostos, né? Porque a ideia do governo federal é criar impostos, inclusive, para investimentos que não tinham, que eram isentos, correto? Eu acho que a gente tem que distinguir aqui qual foi a proposta inicial do governo em maio e o que virou a proposta agora, né? Uhum. A proposta do IOF em si, ali em maio, aumentava as alíquotas de várias categorias as quais se aplicava o IOF. Inclusive coisas que eram antes isentas, né? Por exemplo, VGBL, né? De previdência privada que era isenta e passaria a pagar IOF. Na medida que o governo reformulou, digamos, né, e passou a 2 dias, se eu não me engano, no dia 11, né, a 2 dias do dia que a gente está gravando a entrevista, tem uma série de outras medidas que aí vão para além do IOF, né? Então são medidas que são para contribuir com. Então o governo retirou algumas das medidas de aumento do IOF e compensou com outras medidas, por exemplo, com uma tributação sobre alguns investimentos, né? Por exemplo, LCA, LCI, que são letras de crédito agrícolas, letras de crédito imobiliárias, uma série de outras medidas, o aumento da gestão de bets, por exemplo. Então, esses são, digamos, virou uma fase 2 da discussão de IOF, que é o que o governo propôs para não aumentar tanto a IOF de certos setores. Bom, e o governo ele esperava arrecadar cerca de 20 bilhões de reais com o aumento do IOF. E para quem não acompanha de perto, né, a gente está falando de uma cifra muito elevada, o que significa esse valor dentro do orçamento federal, por exemplo, Guilherme? Só para a gente entender. É um valor pequeno, né? É um Uhum. valor bem pequeno diante do orçamento como um todo, mas é um valor grande quando a gente olha para o que o governo precisa para obter um resultado primário desejável. E aqui eu posso explicar isso um pouco melhor. O resultado primário é Boa. basicamente a diferença entre tudo que o governo arrecada e gasta, né? Uhum. Então, basicamente, se o governo gasta mais do que arrecada, ele tem um déficit no primário, né? E o governo vem tentando e vem obtendo uma meta de zerar. A gente vem tendo déficit há muitos anos, né, no resultado primário, e o governo vem buscando um superávit no primário, ou seja, basicamente gastar menos do que arrecada. Uhum. As estimativas recentes do governo, né, é de que nesse ano o déficit vai ser de cerca de 31 bilhões, né, mais ou menos. Então, se a gente fala de um aumento de arrecadação de 20 bilhões, é um aumento bem significativo perto daquilo que o governo tem de déficit anual, né? Então, em resumo, perto de todo o orçamento do governo é algo pequeno, mas perto de todos os esforços que o governo vem fazendo, né,
para esse ajuste fiscal que o governo vem se propondo a fazer, é um valor significativo. Pois é. Agora, você concorda comigo que o Congresso também precisaria fazer a sua parte, né? E aqui eu vou trazer um ponto que a nossa audiência vai concordar comigo, que é: a gente está numa disputa para ter uma arrecadação de 20 bilhões de reais. E a gente tem um parlamento que gasta 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Guilherme, algo Sem muito dúvida, esquisito, né? Pensar nessas sem dúvida. cifras. Hum. Eu acho que tem algo aí, eu acho que é interessante a gente ir por esse caminho, né? De que, na verdade, toda essa discussão tem como pano de fundo essa disputa que tá acontecendo no governo desde o começo do governo, mas é cada vez mais forte, da necessidade, por um lado, né, de reequilíbrio das contas públicas, e o governo parece ter encaminhado nesse sentido, e eu acho que conseguiu avançar de diversas maneiras importantes. E, de outro lado, um Congresso de maneira um pouco mais geral, e a oposição, digamos assim, que tenta colar no governo a ideia de um governo irresponsável e de que gasta muito e assim por diante. Quando, na verdade, o governo vem desde o início, né? O ministro Haddad vem tentando, uma das bandeiras principais é a redução, por exemplo, do que a gente chama de gastos tributários, né? De subsídios. Isso para não nem entrar na questão das emendas, a gente poderia entrar, mas então quando a gente olha para esses subsídios, que é basicamente o governo cobrando menos imposto de determinados setores, né? Que em alguns casos pode fazer sentido. Então, quando a gente pensa em política industrial, que você quer fomentar esse ou aquele setor, pode fazer sentido. Mas o Brasil, já há muitos anos, a gente vem num crescente de aumento de gastos tributários indiscriminado, né? E para a gente ter um pouco uma noção, já que a gente está falando do tamanho do orçamento, de quão representativo é isso tudo, as estimativas mais recentes mostram que, se a gente considerar só o gasto tributário do governo federal, ele é cerca de 4,3% do PIB, né? E há indícios de que isso é subestimando o PIB. Isso dá, de forma muito de uma conta rápida, mais de 500 bilhões de reais, né? E o governo vem tentando reduzir isso desde o começo do governo. E é interessante o que a gente vê, por exemplo, a gente está assistindo às audiências, né, tem participado das audiências sobre a reforma do imposto de renda da pessoa física, e o que a oposição diz em muitos casos não tem que aumentar impostos, o que tem que fazer é cortar subsídios e assim por diante. E o governo concorda com isso, me parece, né? Desde o começo o governo tem tentado fazer isso. Mas quando chega no Congresso, ninguém aprova, porque, claro, ninguém quer cortar daquele setor. Então, todo mundo é a favor de cortar subsídios, mas não do seu setor. E a gente sabe que esses setores todos têm lobby muito forte no Congresso, então a gente vê numa situação em que, de fato, o governo fica com um repertório muito, muito pequeno de coisas a se fazer, né? Porque a gente tem um tamanho gigante do orçamento, da arrecadação, que o governo abre mão para empresas de forma muito pouco estruturada, que gera muito pouco benefício para o país. Pois é. E isso também, para além das emendas, depende da aprovação do Congresso. O que o Congresso diz? Ele diz que o governo publicou o decreto sobre elevar o IOF e que não avisou ninguém. A gente viu uma reação do presidente da Câmara que mudou de opinião algumas vezes, né? Primeiro ele se disse surpreso, depois ele concordou com as medidas do governo, mas ele diz que vai colocar o projeto de urgência para derrubar o decreto do governo federal. O Congresso é muito permeável e acho que é permeável às forças sociais. Eu acho que a questão é que essas forças sociais têm um acesso desproporcional ao Congresso, né? Então, quem consegue fazer lobby organizado no Congresso para que a gente não reduza subsídios, por exemplo,
em nenhum setor são os setores organizados, né? Então, setores da indústria, setores do agronegócio, muito importantes. Já foi uma dificuldade na aprovação, por exemplo, da reforma tributária, né, na primeira fase, porque alguns setores se viam prejudicados e assim por diante. Então, é difícil ver como o governo vai conseguir caminhar e costurar acordos nesse ambiente. Eu até acho que, nesse sentido, se a gente comparar o que o governo propôs, como a reforma do IOF em maio, e o que saiu de proposta final, né, como você bem falou, naquele encontro do Haddad com o presidente da Câmara e assim por diante, presidente do Senado também, me parece que o acordo que saiu dali, que foi publicado há 2 dias pelo governo, é bastante positivo, na verdade. Eu acho que ele é até mais positivo do que aquela medida inicial do IOF, né? Ali a Uhum. gente tem uma série de outras coisas. A gente tem a taxação, como eu já falei, de alguns investimentos, como LCA, LCI, debêntures e assim por diante, que eram isentos, né? O que enfim, contribui para a nossa desigualdade tributária, né? Porque são os mais ricos que conseguem fazer esse tipo de investimento e eles não pagam, ou não pagavam sobre eles. Você tem o investimento, você tem a taxação sobre bets, enfim, você tem uma série de outras medidas que o governo conseguiu encaixar ali e manteve várias das medidas que eu acho interessante no IOF, para além da questão da arrecadação. Eu acho que, se a gente tiver um tempinho, eu acho que isso é uma coisa interessante de dizer também. Que o IOF ele é um instrumento não só de arrecadação, ou até menos de arrecadação do que de controle estratégico financeiro, né? Eu acho que isso é relevante porque grande parte do barulho que aconteceu logo que o governo anunciou, inclusive do presidente do Banco Central, então, enfim, vários setores, foi de que o mercado se assustou porque viu aquilo como controle de capitais. Um instrumento, na verdade, do governo controlando a forma que os capitais poderiam entrar e sair do país. E, na verdade, acho que esse é um dos aspectos que eu acho interessante da medida, né? Porque a gente vinha ali, para dar um pouco de contexto, essa ideia de que os países não podem controlar os capitais, né? Que os capitais têm que entrar e sair livremente de todos os países, esse é o melhor arranjo possível. Não ninguém mais acredita nisso, inclusive órgãos internacionais que promoviam isso, né? Por exemplo, estou pensando no FMI, por exemplo, né? Que era um argumento clássico do FMI. O FMI já reviu isso há 10, 15 anos, que sim, controles de capitais podem ser importantes, né? A gente, no Brasil, o real é uma das moedas que mais voláteis do mundo, então é uma moeda que sobe e desce muito, e isso a gente sabe muito comprovadamente que é péssimo para a economia. Então, se você consegue reduzir essa volatilidade através do IOF, por exemplo, então controlando um pouco mais os capitais que entram e saem do país, isso estabiliza a nossa moeda, isso é muito importante. E parte das medidas que fazem isso, daquele pacote, foi mantida. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ver, né, como você bem colocou, qual que vai ser a reação final do Congresso, se ele vai derrubar essas novas medidas, mas eu acho que no final o que o governo conseguiu fazer em termos de IOF, mais essa novo pacote de taxações sobre LCI, LCA, taxação de bets e assim por diante, me parece bem positivo. Bom, o orçamento de 2025 ele já tem mais de 31 bilhões de reais bloqueados. Agora, o que nos preocupa é que, se o governo não encontrar fontes de arrecadação, pode haver aí um bloqueio adicional, né, Guilherme? Agora, isso mostra que o nosso modelo fiscal está no limite e mais. Há risco da conta cair sobre políticas sociais? O que você acha? Pensando Acho que nesse esse risco cenário de Congresso, tá? Acho que esse risco sempre existe. Uhum. Eu acho que esse risco sempre existe e as pessoas que são contra isso, e a gente tem que ficar atento a isso, né? Acho que o que você coloca é bem importante. Eu acho que tem dois aspectos centrais e disputas ali de narrativa, né? O governo, logo que entrou, mudou o arcabouço fiscal, né, do país. Então, a gente
governo tirou o teto de gastos, né, que já não era cumprido há muito tempo, enfim, e substituiu por um modelo de arcabouço fiscal que é muito focado na arrecadação, né? Então, o governo tem uma série de regras, mas a regra principal é a regra de que o governo pode gastar no máximo 2,5% de crescimento. O gasto do governo pode crescer até o máximo 2,5% por ano, ou 60% do aumento da arrecadação. Então, o governo tem esses limites claros sobre o aumento dos gastos, né? Qual que é a questão? A questão é que algumas despesas crescem mais do que esses 2,5%, né? Então, as despesas previdenciárias, por exemplo, as despesas obrigatórias, em muitos casos com saúde e educação, podem crescer mais do que isso. Então, a gente se coloca numa situação cada vez mais de que os gastos obrigatórios que estão na Constituição vão crescendo, e o governo não pode, a possibilidade dada pelo arcabouço fiscal de gasto não cresce no mesmo ritmo, né? Então, isso em algum momento vai bater num teto dado pela própria regra do governo, e o governo vai ter que revisar a regra, ou revisar o que está sendo computado dentro de gasto obrigatório. E eu acho que é aí que a gente vai ver, quando chegar nesse momento, que a gente vai ver de forma um pouco mais clara esse debate entre prioridades alocativas do orçamento, né? Se a gente vai rever a trajetória de gastos, se a gente vai focar mais no resultado primário, que é, como eu falei, a diferença entre gasto e arrecadação, e aí a gente abre um espaço para aumento de arrecadação, por exemplo, não no aumento de tributos sobre as pessoas, muito menos sobre os mais pobres, mas, por exemplo, pela redução dos gastos tributários, ou pelo aumento da taxação sobre os mais ricos, como que é a mudança do IRPF. Eu acho que esse é um tema importantíssimo para a gente falar. Eu sei que não é o tema de hoje, mas é um tema importantíssimo. E aí, quando chegar esse momento, vai ter quem vai puxar por esse lado, e quem vai puxar por um outro lado, que é um outro lado que sempre aparece, que é qual que é a solução. A solução, no fundo, é o diagnóstico de que a Constituição não cabe no orçamento, né? Tem um grande grupo que basicamente defende isso. O que isso significa? Significa basicamente que a gente não pode ter o gasto com saúde, o gasto com educação, o gasto com previdência crescendo mais do que a arrecadação. Então, a gente vai ter que fazer uma reforma da previdência mais austera, a gente vai ter que reduzir gasto, ou reduzir crescimento do gasto com saúde, reduzir crescimento do gasto com educação, eventualmente reduzir gasto com benefício social, enfim, você vai ter que reduzir gastos que hoje são obrigatórios, seja porque estão no orçamento como tal, ou seja porque são obrigatórios na interpretação de que eles representam um direito constitucional. Guilherme, a gente tem, então, um gasto primário que só aumenta, e a gente tem o arcabouço que funciona como uma espécie de trava, né? Então, a gente tem um gasto maior, só que a gente tem um limite para esse gasto. E aí o governo está tentando corrigir, está tentando arrecadar. Eu te pergunto, qual seria a solução mais justa para a gente equilibrar as contas do Brasil, hein? Na sua opinião, se você tivesse a caneta na mão, o que você sugeriria? Ainda bem que eu não tenho a caneta na Te mão, porque é peguei, bem hein? difícil, né? Não, assim, a primeira coisa é que a gente pode ter um mundo ideal, mas como a gente vem falando bastante, é muito difícil passar o mínimo sequer no Congresso. Então, não adianta a gente ir com um mundo ideal quando é muito difícil passar. Eu acho que são duas questões, eu acho que sempre talvez seja importante a gente falar, assim, porque existem dois problemas aí, né? Um problema é esse foco no resultado primário. E por que existe esse foco? Eu acho que isso é importante, né? A ideia de que você tenha que ter um resultado primário positivo, de que você tenha que gastar menos do que você arrecada, é a ideia de que você tem que controlar o endividamento público. Então, se você gasta mais do que você arrecada, a sua dívida cresce. Se você
gasta menos do que você arrecada, sua dívida tende a cair. Claro, isso é mediado pela taxa de juros também. Quando os juros são muito altos, você paga uns juros absurdos sobre o seu estoque de dívida e a sua dívida vai crescer, que é o caso do Brasil, né, no momento. Então, com juros de 15% praticamente, não existe primário viável que estabilizaria a dívida, mas esse é um outro programa ainda. Então, acho que esse é um problema, né? E como é que o governo... E aí, para esse problema em particular, a solução de aumentar a arrecadação sobre alguns grupos faz sentido. Então, aumentar a arrecadação reduzindo o subsídio é um deles, que eu acho que faz muito sentido, né? São gastos tributários. E um segundo aspecto que eu acho que é central, que é justamente o que está em discussão com a alíquota mínima sobre o imposto de renda de pessoa física. Eu acho que esse é a medida central do governo Lula. Então, acho que se a gente tem umas marcas assim, né, do governo, então se, por exemplo, os 2 primeiros governos Lula ficaram marcados, por exemplo, pelo Bolsa Família, né, ou pelo PAC, enfim, por essas 2 grandes coisas, de um lado benefício social, redução extrema da pobreza, de outro investimento, me parece que a grande marca que o governo Lula 3 poderia ter é a aprovação dessa reforma do imposto de renda sobre pessoa física com uma alíquota mínima para os mais ricos significativa. Né? Porque vale lembrar, isso é simplesmente, tem um lado disso de que é simplesmente justiça tributária, né? Porque os mais ricos no país pagam menos do que os mais pobres da classe média, por exemplo. Então, acho que nesse sentido, essas 2 medidas seriam as mais importantes. Um outro lado, então, a gente não está mais falando sobre conter a dívida, né? A gente está falando sobre preencher os requisitos da regra fiscal, né? Esse vai ser um problema que vai se colocar, me parece, independente do que o governo faça, porque esses gastos vão continuar subindo e o governo pôs uma trava no que pode gastar. Então, eu não vejo uma solução, um atalho, a não ser rever, em algum momento, a regra fiscal, ou, como eu disse, sempre vão ter aqueles que vão dizer, não, a solução não é rever a regra fiscal, a solução é que esses gastos obrigatórios cresçam menos, né? E aí você tem, de novo, a desvinculação de benefício social do salário mínimo, você tem a redução de PIS com saúde e educação e assim por diante. Então, em algum momento vai se colocar esse desafio e eu acho que, para mim, seria rever a regra fiscal do governo. Tá certo, Guilherme. Obrigada, viu, por nos esclarecer e nos ajudar a entender todas essas taxas, o impacto da nossa vida e, principalmente, por que o mercado está reclamando tanto, né? Ficou muito claro aqui pra gente no Em Detalhes. Um bom dia para você. Obrigada. Muito obrigado, Roberto. Olha, a situação continua grave porque o extremismo segue se articulando cada vez mais com força e a luta pela democracia não pode parar jamais. No último domingo, aconteceu a aula magna A Semente do Caos, com o professor João César de Castro Rocha, e teve mediação de Eduardo Moreira. Essa aula foi um verdadeiro sucesso. Foi um momento muito potente, né, para entender como é que a extrema-direita opera, quais são as suas estratégias e o que nós podemos fazer para defender a nossa democracia. Milhares de pessoas participaram ao vivo do evento, mas se você não conseguiu assistir, agora é a sua chance, tá? O replay está disponível e você, acessando o link em detalhesicl.com.br, você vai poder escolher quando rever essa aula. É isso mesmo, a escolha é sua no melhor horário que você conseguir, tá bom? O futuro depende das nossas escolhas e as nossas escolhas nós fazemos hoje. Assista, reflita, compartilhe e vamos juntos, com coragem e conhecimento, defender a nossa democracia, tá bom? Não perca essa chance, porque o replay está liberado. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de CL Mercado e Investimentos e, na sequência, tem Rolê CL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau, tchau. Fala, turma! A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje.
Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazer. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.